Ah, noite, Renato. Opa, deixa eu arrumar. boa noite, Marcel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Tranquilo. Vou tentar arrumar aqui a câmera. Acho que vai ficar bom assim. Beleza. E aí, como você tá? Tudo tranquilo. Hoje eu tô meio com a rinite atacada, rinite alérgica. Espirrei o dia inteiro. Tive que tomar um antialérgico para dar uma acalmada, mas ainda tô sofrendo aqui com a crise de alergia. Ah, somos dois que eu tenho também rinite, sinusite. E, cara, quando ataca, é só o anti-histamínico mesmo pra parar, que senão eu fico o dia inteiro. É, né? Senão acaba ficando até ruim, né? De dar vontade de ficar só deitado esperando passar. Mas É, tamo aí. vamos começar, Renato. É uma honra ter você aqui, né? A ideia veio do Lucas, e quem fez toda essa transação foi o Alden, né? Que eu já entrevistei ele também. Eu falei, olha, nem tinha pensado, já tinha conversado uma vez com você faz muito tempo, né? E para começar, fala um pouco aí de você, de onde você é, o que você faz da vida. Legal. Quero agradecer a oportunidade, muito bacana poder compartilhar aí um pouco da experiência de mercado, da história da Biotrópica, um pouco do que eu vivi aí ao longo dos anos de carreira. Eu sou biólogo de formação, me formei na Universidade Federal de Alfenas no final de 2008 para 2009 e durante a faculdade eu sempre quis trabalhar com pesquisa relacionada à herpetologia. Então, desde criança trabalhei não, desde criança eu sempre tive vontade de trabalhar com sapo, lagarto, tartaruga, jacaré e etc., os anfíbios e répteis. E na faculdade eu fui me especializando, fazendo iniciação científica, os estágios todos voltados para essa área. E aí, antes de me formar, eu já tinha meio que planejado fazer um mestrado com um orientador lá na Bahia. Eu ia fazer um mestrado com ecologia de lagartos. Mas aí eu me formei e desisti do mestrado, porque eu tenho um projeto musical na minha cidade. Eu sou mineiro, sou de Poços de Caldas, sul de Minas. E eu resolvi investir um pouquinho no projeto musical e dar um tempo do mestrado. E aí eu voltei para minha cidade, só que no primeiro semestre de formado eu recebi um convite de uma pesquisadora da USP para fazer um monitoramento de fauna em áreas da Petrobras. E na época que eu recebi esse convite, eu não entendi muito bem o que era isso. Eu até achei que era um trabalho bem esporádico, uma coisa assim, muito rara. E aí ela me explicou que eu ia ter que alugar um carro, viajar para o Rio de Janeiro, encontrar uma equipe de fauna lá, e que eu ia ficar num hotel. Me contou como que ia ser o trabalho, que eu ia mostrar determinadas áreas, que ela ia me passar os pontos do GPS e que ela ainda ia me pagar para isso. Aí eu falei, caramba, isso aí deve ser uma oportunidade rara, né? E aceitei. Eu lembro que no dia que eu estava viajando, eu estava seguindo a estrada, foi no dia da morte do Michael Jackson, em 2009. Eu lembro que eu parei para comer um pão de queijo na estrada e tava passando a matéria sobre o velório. Eu vou espirrar ao longo da Tranquilo. nossa live, porque a crise de rinite tá brava. Mas aí eu cheguei nesse lugar que a gente ia fazer esse monitoramento e lá tinham outros biólogos. E aí eu cheguei e fiz amizade com esses outros biólogos e aí eu entendi que aquele trabalho ele não era um negócio pontual, que era um mercado. Por quê? Porque os outros biólogos que estavam lá já trabalhavam com isso. Já tinham prestado serviços para outras empresas e tal. E foi aí que eu descobri a consultoria ambiental. Aí eu me encontrei dentro desse mercado. Eu falei, cara, a área acadêmica, eu gostaria de ter feito mestrado, doutorado, mas parece que eu estou achando mais interessante atuar no mercado da consultoria, nos estudos do licenciamento. E aí eu fui mais para essa área, eu abri uma empresa com mais 3 amigos de faculdade, e aí a gente começou
a prestar serviço para mais empresas, viajar mesmo, conhecer os biomas do Brasil, trabalhar em empreendimentos diferentes, gasodutos, rodovias, ferrovias, hidrelétricas, linhas de transmissão, empreendimentos agrícolas, esse tipo de obra que demanda estudo de impacto ambiental, que inclui fauna ali dentro dos estudos. Então, Maravilha. Uma é isso. primeira pergunta: como o profissional deve se inserir no mercado sem ter experiência hoje, né? Que às vezes as pessoas têm medo, não tem experiência, não vão me chamar. O que que ele deve fazer e ter na cabeça para poder seguir esse rumo? Ótima pergunta, Marcial. O profissional que ainda não trabalhou, ele não tem experiência e todo mundo começa sem experiência. Mas o fato é que você não deve focar, não deve jogar holofotes para essa sua falta de experiência na hora de pedir uma oportunidade, na hora de buscar um emprego. Você não pode chegar para um futuro contratante ou para pessoas que possam te indicar falando coisas do tipo, eu preciso da minha primeira oportunidade, ninguém quer me dar a minha primeira oportunidade, você poderia abrir essa porta para mim? Não. Você já deve se posicionar desde então como um profissional. Então, para você se posicionar como um profissional, você precisa ter duas coisas: vocabulário e repertório. Ou seja, você precisa entender dos termos, das palavras, das expressões daquele mercado. Mesmo sem trabalhar, dá para você saber como que é o estudo a ser executado, como funciona aquele determinado ambiente, como são as características, as coisas particulares desse universo. E eu vou dar um exemplo com outra profissão, porque eu acho que essa analogia deixa bem claro esse lance de experiência. Vamos supor que nós dois a gente resolve fazer uma expedição e a gente vai fazer uma trilha num lugar que a gente nunca foi. Chega lá vamos pensar num lugar aqui, lá na Serra do Cipó, perto de Belo Horizonte lá. E aí, a gente, porventura, se machuca ali. E a gente precisa passar por um médico. Eu torci o pé, você vai me levar no médico para eu ver como é que tá, porque tá com muita dor e tudo mais. Aí eu chego lá, um cara me atende de branco e todo profissional no vocabulário, e aí ele me senta no consultório e fala, cara, ó, você pode ter torcido o pé, se você só torceu, você vai tomar um anti-inflamatório, vai repousar 2 dias, vai tomar esse analgésico para dor, e isso vai passar rápido. Mas você pode ter trincado, e se você trincou, a gente vai ter que te imobilizar com uma tala, talvez eu tenha que te acompanhar por mais tempo, você vai ficar, ao invés de ficar 2 dias de repouso, vai ficar uma semana, e você vai ter que tomar também esse remédio aqui. Agora, se você quebrou o pé, você vai ter que engessar, você vai ter que, às vezes, tomar uma injeção para alguma outra coisa, vai ficar um mês parado, você vai ter que vir aqui mais 2 vezes para eu te observar, você vai ter que tomar um remédio para dor um pouco mais forte, talvez até operar. Só que, para eu saber como está seu pé de verdade, você precisa fazer um raio-x. Quando o médico fala tudo isso para mim, a última coisa que eu vou perguntar é quantos pés ele já consertou. Não vou perguntar se ele tem experiência em saber se o pé está quebrado ou não. Por quê? Porque o cara já me mostrou cenários diferentes, de contextos diferentes. Então ele se mostrou um profissional que sabe gerar solução para cada tipo de situação. É isso que o profissional que não tem experiência prática precisa saber. Ele tem que já entender, basicamente, quais as soluções que ele vai gerar e ele tem que conversar com o futuro contratante dessa forma. E é óbvio que se o futuro contratante perguntar,
mas você já trabalhou para alguma empresa? Você tem que ser sincero e falar que não, mas que você vem se capacitando e se encontra preparado para enfrentar qualquer desafio. E que você quer estar ali naquela empresa. E uma coisa que ajuda muito nessa hora é você estudar sobre a empresa e você trazer elementos específicos daquela empresa para gerar conexão com quem vai te contratar. Porque aí a pessoa sabe, o cara não tem experiência, mas ele deseja trabalhar aqui. Então, se eu treinar ele e der um trabalho, lógico que quando você não tem experiência, você já não vai pegar um trabalho de alta responsabilidade, e isso o teu contratante também tem que ter consciência. Se eu der um trabalho ali para ele mais tranquilo, daqui a pouco ele está podendo assumir mais responsabilidade e trabalhar em coisas mais complexas. É isso. É, maravilha. Agora deixa eu ver aqui. Bom, agora o profissional foi contratado. Como ele deve elaborar a proposta? Se pergunta aí, quanto que você cobra a diária? Aí tem muitos também que travam nisso, né? Eu já ouvi alguns aí na rede da RNBS, e aí, quantos que eu cobro? Às vezes tem pós, tem mestrado, tem doutorado e não sabe quanto que cobra para o empreendimento. Como que fazer esse cálculo? Olha, existem caminhos para isso. Quando a pessoa está começando, normalmente a empresa chega com um preço já fixo. Fala, ó, eu tenho um trabalho, você vai ganhar ou X por mês, ou você vai ganhar X por dia. Os benefícios são esses, ou então, se for um trabalho de empreita, uma campanha, você vai ter o teu translado, vai ter o combustível, alimentação, hotel, tudo pago pela empresa, e você vai receber uma diária de X. As diárias no mercado hoje, elas vão depender do tipo de estudo. Então, uma diária de resgate acaba sendo um pouco menor que uma diária de monitoramento. Uma diária de especialista acaba sendo maior do que uma diária de auxiliar. Então, vai depender da sua fase e da complexidade do projeto. Hoje, a gente sabe que existem diárias para especialistas que vão de 250 para mais de R$ 500 por dia. Outro espirro. Então, o que, que o profissional precisa saber? Uma forma que eu acho transparente e que não é transparente, não pega mal e facilita, é você falar assim, ó, para o teu contratante, eu quero trabalhar com você. Qual é o seu orçamento disponível? Porque aí eu vejo se a gente vai conseguir fazer um negócio que fica bom para os dois lados. Por que, que eu digo isso? É muito mais fácil você ser transparente e jogar dessa forma como parceiro do que você ficar horas elaborando uma proposta, colocando lá horas e tudo mais, e fazendo uma coisa mirabolante, sendo que depois o cara vai olhar, talvez, uma proposta mais barata, ou ele vai contratar alguém que ele já tem relacionamento e ele só precisa de 3 preços para colocar numa cotação ali. Então, uma forma direta, ao ponto, transparente, é você falar, cara, eu quero trabalhar com você. Qual que é o seu orçamento disponível? Vamos fazer encaixar? Vamos fazer ficar bom para os dois lados? E aí, a maioria das empresas abre isso, porque também é de interesse da empresa agilizar. Agora, se a empresa não abrir e falar, cara, me manda uma primeira proposta sua, aí vai de quanto você quer ganhar por mês. E isso é você que escolhe. Você fala, cara, eu quero uma diária de R$ 400. Ah, vai ter relatório? Vai ser uma campanha? Você pode negociar. Se forem várias campanhas, eu consigo te fazer por tanto. É uma campanha só de 5 dias. Eu preciso te cobrar mais caro. Por quê? Porque eu vou travar 5 dias da minha agenda e se aparecer um trabalho para mim para esses 5 dias, mas que dure 20 dias, eu vou ter que dispensar um trabalho onde eu ganharia mais para eu poder assumir o meu compromisso com você. Então, você está entendendo que varia muito? Não é uma coisa Uhum. engessada? Uma coisa é você travar a sua agenda para trabalhar 5 dias. Outra coisa é você trabalhar a sua agenda para trabalhar 20 dias em 4 campanhas anuais. Então, dá para você ter um jogo de cintura, um equilíbrio. Mas
se quiser calcular a diária, é teu custo fixo, quanto você quer ganhar por mês, o mínimo que você tem que ganhar para manter teu custo fixo e o lucro que você quer receber depois. E aí você divide por 30 dias e isso vira a sua diária. É mais ou menos esse cálculo. Maravilha. Eu costumo assim, tem um monte de caderno aqui, né? As perguntas de um lado, a resposta do outro, eu vou anotando alguns detalhes aqui de todo entrevistado, aí tem hora que eu me perco um pouquinho. Mas vamos embora. Deixa eu ver aqui. Bom, na proposta, assim, antes de um biólogo também que não só um biólogo, alguém que vai trabalhar com resgate de fauna. Quais os documentos que ele deve ter antes de chamar e ele fala, nossa, eu nem sabia que tinha esses documentos e agora como tirar? Importante. A primeira coisa, se você quer trabalhar como biólogo, é ter o CRBio. Então, formou, tira o CRBio. E aí o pessoal fala mas eu fiz licenciatura. O licenciado ele pode tirar o CRBio, ele só não vai conseguir emitir a RT até ele comprovar, acho que são 320 horas ou 350 horas, agora me fugiu de cor, de atividades formativas na área de biológicas. Não vai considerar as atividades formativas na área de pedagógica. Mas, falando de maneira genérica, é CRBio, o CTF do IBAMA, que é um cadastro técnico federal que você tira de graça, você entra lá no site do IBAMA, digita lá CTF, tem um caminho, você tira esse documento, aí você vai tirar a certidão de regularidade desse documento. Ela vence a cada 3 meses. E aí você tem que ter um CPF, você tem que ter o teu cadastro técnico federal para você poder tirar a certidão de regularidade toda vez que um contratante te pedir. Você tem que ter seus documentos básicos digitalizados, né? CPF, RG, CNH é importante, não é limitante, mas é muito importante, é um grandíssimo diferencial. Uma carteira de vacinas com as vacinas básicas, febre amarela, tríplice viral, Covid. é, Aí tem as vacinas de praxe e, e você tem que ter um MEI aberto. Hoje, boa parte das contratações contrata o profissional via MEI, que é um PJ de microempreendedor individual. Isso está rolando muito no mercado do meio ambiente. A boa parte das contratações é via MEI. E se for via CLT a proposta, você tem que ter a sua carteira de trabalho. E aí os documentos de praxe também, né? Tipo, se você for homem, você tem que ter o título de reservista, você tem que ter essas coisas que são documentações para qualquer função que você vai desempenhar trabalhando. Sua documentação básica mesmo. Digitada, digitalizada e fácil de enviar. Aquela carteira de biólogos, quando a gente recebe, quando faz o CRPio, serve para alguma coisa ou não? Cara, aquela carteira de biólogo, ela só serviu para mim para carimbar registros secundários de CRBio de jurisdições diferentes da minha. Por exemplo, eu sou de Minas, né? Meu CRBio é o 04. O 04 é Minas, Mato Grosso do Sul. Não, como é que é? Minas, acho que Goiás e Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas o 04 ele tem a região dele lá. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, em Goiás, eu não preciso de um CRBio secundário. Se eu for trabalhar no estado de Minas, eu não preciso. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar no estado de São Paulo, lá é o CRBio 01. Eu preciso tirar um registro secundário no CRBio 01. Aí eu tenho que pagar uma taxa e alguns CRBios ainda exigem que você envie aquela carteira azul pelo correio para eles carimbarem. Mas tem CRBios que não estão exigindo mais. E eu acho assim, nos dias de hoje, a gente enviar uma documentação pelo correio para ter uma carimbada, um adesivo colado, eu acho que a gente está numa era muito digital. A gente pode fazer as coisas sem precisar gastar papelada e enviar documentos pelo correio, documentos tão particulares assim, né? Se extravia uma carteira dessa, poxa, o trabalho que te dá, o problema que te dá. Mas tem CRBios que
que exigem que você envie e tem CRBs que não estão exigindo mais. Mas é só para isso, aquela carteira lá. Pelo menos na área da consultoria, para mim só serviu para carimbar os registros secundários. Lá o Lucas, entrevistei ele semana passada. Boa noite, Lucas. Obrigado. É, Boa noite, Lucas. deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui já foi. Bom, você falou agora de MEI. Qual que é melhor assim nessa parte de consultoria? Ser PJ ou MEI? Ou não tem? Então, o MEI ele é um PJ, né, onde você vai recolher um imposto anual, uma taxa mais baixa. O correto é você ser PJ. Você ter uma empresa aberta, uma microempresa com mais um sócio, mais dois sócios ali, e vocês irem construindo juntos. Isso é o correto. Aí tem o KNAI certo para prestar consultoria, dá para se enquadrar no Simples Nacional no começo, depois muda a tributação para lucro presumido, mas quando você está começando e trabalhando como consultor autônomo, cara, eu sou o consultor e não tenho sócio, não, ainda não quero estruturar uma empresa para gerir projetos e tudo mais. O MEI hoje ainda está sendo aceito. Apesar do biólogo não ter um KNAI de MEI, existe como você ser contratado por MEI na consultoria ambiental e isso ainda é bem praticado. Então eu acho que abrir um MEI para quem está sozinho e quer pegar serviço, trabalhar em resgates, monitoramentos, é começar por aí. Depois, cara, conheci um parceiro bacana num trabalho. Ele tá com a mentalidade alinhada com a minha, o cara tem uma pegada mais empreendedora, ele quer montar um negócio, gerir projetos, encorpar um caixa, quer levar um negócio a sério, ele não enxerga a consultoria como um bico, sentir firmeza, o cara é honesto e tal, alinhou, cara, dá para abrir uma empresa. Aí você abre um PJ mesmo, um, uma microempresa com o que não é correto. Isso te abre mais portas, mas também te coloca numa situação bem mais vulnerável, porque você vai pagar mais impostos, o teu custo de proposta vai ser mais caro, você vai ter que pagar um contador mensal, você vai ter que ter um local para você trabalhar. Aí você também expande os custos em volta disso, mas também te dá, te traz mais oportunidades também, mais chances de crescer. Então dá para fazer Tem, essa fase de transição. tem como um profissional abrir uma empresa de consultoria sendo que ele nunca trabalhou, junto com outro profissional também, ou tem que começar primeiro em campo para depois abrir? Não, dá para trabalhar sem nunca, dá para abrir sem nunca ter trabalhado. Você só precisa ter o CRBio. Por quê? Porque a empresa precisa ser registrada no CRBio. Porque ela precisa ter um responsável técnico. Então dá para fazer isso sim. Hum, Dá para começar já abrindo uma empresa. Mas esse é o caminho um pouco mais desafiador, porque é interessante você pôr o pé no mercado antes de você abrir o negócio. Porque você vai pegando uma cara, vai criando uma casca, vai pegando uma experiência, vai abrindo contatos com empresas que te contrataram via MEI. Você pode já ter futuros clientes ali. Então, eu recomendo o caminho da seguinte forma: trabalha, entra no resgate de fauna, faz resgates de fauna, vive aquilo e vê se aquilo é para você. Resgate é uma escola e é um trabalho que contrata biólogos que não precisam necessariamente se posicionar como especialista. Você não precisa falar, eu sou um mastozoólogo, eu sou um herpetólogo para trabalhar com resgate. Não. E dá para começar como auxiliar de campo também. Estou inseguro, quero começar um passo atrás. Começa como auxiliar, depois você vai para biólogo, depois você estuda para se tornar especialista em algum grupo de fauna e vai para os vertebrados terrestres, vai ou para aves, ou para mastro, ou para herpeto. Dá para ir para ictio também? Dá. Ictiofauna é um mundo à parte, tem muita oportunidade.
mas aí a pessoa tem que ter um viés meio que acadêmico desde o início. Você não se torna um ictiólogo da maneira tão fácil como você pode se tornar um mastozoólogo, um herpetólogo. Não que seja fácil, mas minha opinião particular. Se você é um biólogo generalista e saiu da faculdade sem nenhum contato com grupos da zoologia, vai pelo resgate, vira um generalista. Dentro do resgate, você entenda ali os bichos que você tem mais afinidade. Ah, eu gosto muito de cobra, sabe? Tem gente que tem medo, tem gente que gosta. Ah, eu curto sapo, cobra. Então, é herpetologia? Beleza. Estuda herpetologia, dá para estudar fora da faculdade, dá para estudar sem precisar de mestrado, doutorado. Existem os caminhos, inclusive na Biotrópica a gente tem vários treinamentos que funcionam como direcionamento para a pessoa que quer trabalhar nessa área. Então, com 30 horas de curso nosso, você se torna um especialista apto para prestar serviço nessas áreas. E você tem que pensar o seguinte: eu vou ser herpetólogo? Como que é trabalhar com esses bichos? Eu tenho que ir para um mato à noite. Eu tenho fobia de aranha. Eu não posso com inseto que voa na minha cara. Então não é o seu perfil. Eu gosto de aves. Eu quero trabalhar com as aves e tudo mais. Aves, você tem que acordar muito cedo para trabalhar de madrugada, por exemplo. Tem lugar que a área é distante, você tem que acordar 3:30 da manhã, às vezes até antes. Mas eu tenho dificuldade de acordar cedo. Então, não é a avifauna que é o seu grupo de afinidade. Então, você tem que ir pesando na balança o que você teria mais predisposição para desempenhar a metodologia e aí se especializar num grupo. E aí você vai fazer inventário e monitoramento de fauna. São trabalhos que pagam diárias mais altas. E você vai ter oportunidade de conhecer mais lugares e tudo mais pessoas. Aí trabalha nessa área por um tempo e aprende a fazer os relatórios técnicos. Aí, aprendendo a fazer os relatórios técnicos, você vai ter trabalho também de escritório. E aí, você pode, às vezes, até pegar serviços onde você só faz o relatório. Porque não é todo biólogo que faz relatório. E quem está muito no campo, às vezes, não consegue assumir os relatórios por conta de prazos, por conta de conexão com a internet, que às vezes não sabe como que vai ser em tal lugar. E aí você vai para o escritório. Depois, eu recomendaria a pessoa entrar dentro de um escritório de consultoria ambiental de uma empresa já estabilizada, para entender como funcionam as coisas ali dentro. Pega uma empresa grande aí, tem várias. Entra dentro do escritório, pega uma área como a gestão de projetos, uma área comercial, uma própria área técnica para coordenar uma equipe técnica do escritório. Vive esse ambiente. E depois disso, aí eu recomendo abrir uma própria empresa com sociedade. Esse caminho que eu citei te traz um aprendizado de degrau por degrau. Não foi o que eu fiz. Não foi. Eu abri na cara e na coragem e eu contei muito com a sorte. E aí contar com a sorte, cara, é muito arriscado. Se tivesse dado alguma coisa diferente ao longo do caminho da biotrópica, a gente não teria a empresa. Hoje a gente tem 15 anos de CNPJ aberto, mas eu considero que a biotrópica, como empresa estruturada, que gere projetos, que monta equipes, que tem um time fixo de escritório, a gente deve ter uns 4 anos de empresa que eu parei de ir para o campo, fico na gestão de projetos, a gente tem um sócio só no comercial que fica vendendo e negociando o dia todo, prospectando o dia todo, a gente tem pessoas em cada setores, pessoas na logística, pessoas para elaborarem os relatórios técnicos e a gente vai contratando consultores de acordo com a demanda. O trabalho é na Bahia, a gente prioriza biólogos na Bahia, o trabalho é em Santa Catarina, a gente prioriza biólogos em Santa Catarina e assim por diante. Então, faz uns 4, 5 anos desses 15 que hoje a Biotrópica atua como uma empresa mesmo. Porque os primeiros 10 anos, ela foi um CNPJ para que eu e os meus sócios pudessem trabalhar nos seus projetos pontuais para outras empresas e emitir nota fiscal. Então, eu recomendo
começar degrau por degrau e não pular etapa. Maravilha. E uma pergunta assim, 4x4, pessoa que nunca teve experiência pegar um carro grande tracionado. Tudo esse medo, o que que ela deve fazer ali? Quando fala, ó, a chave está aí na sua mão, tem que ir ali. Ó, é o seguinte, é difícil você, você vai ter que assumir o risco na primeira vez. Você tem que saber dirigir, ter boas noções de espaço, sabe? Você já vai ter que, se você tem confiança num carro pequeno, você pega um 4x4 e vai devagar, vai pegando o torque dele, o jeito dele aos poucos. Não é tão diferente assim. Tem as particularidades, mas pensando nisso, dentro do nosso treinamento, o mecanismo IRF tem um módulo só de veículos. Então lá eu ensino tudo sobre 4x4. Eu gravei de dentro de uma 4x4 um percurso inteiro que eu faço numa área de caatinga. Então eu pego solo arenoso, solo com obstáculos de pedra, solos com obstáculos de erosões, que é onde se eu caísse ali com o carro ia ficar. E também solo de Mata Atlântica de subida com chuva e lama. Então são as situações que são mais difíceis de serem enfrentadas e a gente precisa ter algumas malícias ali, algumas habilidades. Nesse treinamento eu mostro como que passa, como que traça o carro, como que você tem que pensar de maneira antecipada, como que você tem que visualizar os riscos. Às vezes, você tem que sair do carro, olhar o que vai acontecer para frente, depois voltar no carro e seguir, porque a gente pega os 4x4 para andar em estradas horríveis. A maioria das vezes, além de ser um carro que a gente não está habituado, são estradas que a gente também não está acostumado a trafegar. Então tem que entender algumas coisas, dá para procurar no YouTube, o modelo tal, vou pegar uma L200 Triton. Entra no YouTube, vê se tem algumas dicas ali também, troca ideia com quem já dirigiu o carro, mas é enfrentar o medo, enfrentar, assumir o risco e ter responsabilidade. Ter um bom controle ali de não querer testar o carro, sabe? Vou ver quanto que esse carro pega na estrada, pisar fundo e fazer coisas irresponsáveis. Maravilha. Aqui. Bom, o profissional pegou a primeira vaga de liderança, né, para como ele deve se comportar, porque aí já muda toda a cabeça, né, a responsabilidade, e sempre a primeira é o que dá mais medo, né? O que que eu É, faço agora? a primeira coisa é você trazer o time para você. Você vai liderar, ninguém lidera sozinho, né? Ninguém é líder de uma pessoa só. Então, você tem que entender quem que são as pessoas que você vai ali contribuir. O líder, o verdadeiro líder é aquele que vai na frente e que assume quando acontecem problemas. Quando tá tudo certo, o líder tem que dar corda, tem que dar linha na pipa do pessoal. O líder, ele tem que deixar todo mundo muito à vontade para trazer feedbacks para ele e ele tem que observar o perfil da equipe. Ele tem que distribuir a tarefa de acordo com o perfil. Tem gente que tem um perfil mais metódico, tem gente que tem um perfil mais criativo, tem gente que tem um perfil de organização, tem gente que tem um perfil de solucionar problemas. O líder ele tem que ter essa leitura. E para isso precisa se capacitar. A liderança, ela não é simplesmente um cargo que chega para você. Ela vem com várias camadas de responsabilidade. E você não vai desenvolver isso de forma intuitiva. É necessário, se te derem mais responsabilidade, você buscar conhecimento para poder desempenhar isso com uma habilidade maior, sabe? Você tem que buscar conhecimento dessas novas atribuições. Existem muitos livros, existem muitos vídeos no YouTube. Então, se o líder ele não tem a humildade de ir atrás de conhecimento de liderança, ele corre um sério risco de não saber ser líder, achar que é líder
e fazer tudo errado e perder o controle da equipe. Maravilha. Bom, como que o profissional, se ele às vezes ele está numa região ali, né? Ele está em Minas, mas ele tem medo de sair para o Brasil afora. Como que ele consegue criar oportunidade dentro de Minas? Olha, cada estado nosso é do tamanho de um país da Europa. Eu acho que Minas é do tamanho da Espanha, se eu não me engano, ou do tamanho da França. A Bahia. Eu sei que Minas e a Bahia, um é do tamanho da Espanha e um do tamanho da França. Cara, é um país. Então, você tem muita coisa. Você precisa prospectar localmente, você precisa ir atrás dos empreendimentos locais. Dá para você trabalhar de analista ambiental dentro de uma hidrelétrica, por exemplo. Você não precisa estar numa consultoria ambiental. Você pode trabalhar de analista ambiental dentro de uma mineradora e ou atuar dentro das empresas de consultoria ambiental que são locais. É óbvio que se você expandir o seu raio de atuação para nível nacional, aí a gente não está falando de um país Minas Gerais, a gente está falando de um continente Brasil. Aí o Brasil é do tamanho de um continente praticamente. Então você exponencia a quantidade de oportunidades. Mas dá para você trabalhar localmente. Eu conheço pessoas que só atuam em Minas. É, porque às vezes a pessoa tem medo. Imagine, vou sair aqui do sul para ir para o norte, né? É uma caminhada enorme, né? E às vezes a pessoa tem esse medo. Nunca trabalhei, como que eu vou ir lá para cima para fazer uma consultoria? Às vezes a pessoa quer, né? Mas o medo dela acaba não deixando ela ir, né? Por isso que você precisa começar com atribuições menos complexas. Se você tem medo, começa de auxiliar, que o auxiliar é simplesmente um acompanhante. Um auxiliar ele vai fazer o trabalho mais braçal ali, ele vai estar junto. E aí, você como auxiliar, você vai entender como que é o trabalho do responsável técnico. Ao mesmo tempo, você tem que estar se capacitando e você tem que estar frequentando ambientes. Por exemplo, semana passada, não essa que passou agora, essa última, a penúltima. Eu estive em São Paulo, num evento chamado Congresso Ambiental. Esse evento, ele reuniu inúmeras empresas de consultoria ambiental e profissionais da área, órgãos públicos, tinha lá o órgão ambiental de São Paulo, tinha lá o IBAMA, e tinha lá os setores que demandam do nosso trabalho. Tinham lá empresas do setor energético, e aí dentro do setor energético tinha eólico, nossa, tinha muito representante de empreendimentos que demandam os nossos trabalhos. E aí você tem que frequentar esses lugares também para fazer contato. A pessoa precisa se movimentar e seguir os caminhos que já existem. Já tem uma trilha para ser seguida. É que aí quando a gente vai para o mato, se tem uma trilha aberta aqui, eu vou explorar primeiro essa trilha aberta. Eu não vou embrenhar no meio da ciposeira ali para ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Bom, o network, eu acredito que a partir desse século, né, da pandemia, que se tornou tão grande assim, né? Porque antes não tinha esse. Tinha, mas não era tanto que nem tá agora, né? E, na sua opinião, a importância dele hoje, né, nas redes sociais e tudo. Tem gente que nem sabe o que é network, né? Networking é a tradução para rede de contatos. Então, fazer o networking é criar uma rede de contatos, alimentar uma rede de contatos. E normalmente esse termo é usado para uma rede de contatos profissionais. Contatos com profissionais. Então, é uma rede de contatos profissional. Então, o que acontece? Para você se atualizar, para você fazer parcerias, para você respirar o seu mercado, é importante você ter contato com pessoas da área. E nós somos seres de relacionamento, né? Nós somos seres humanos, toda a nossa trajetória biológica foi pautada em relacionamento. Nós só estamos na Terra ainda como espécie não extinta por conta da nossa habilidade de se relacionar, por conta do nosso comportamento coletivo.
Você vê, o bebê ser humano nasce, ele não é que nem um bebê se esconder, não, é um bebê completamente dependente da mãe. E aí, todo o nosso coletivo, ele é feito para proteger ali grupos. Então, nós somos seres, né, animais que se relacionam. Então, a gente não pode descartar essa habilidade humana. Por isso que a gente tem que alimentar o networking mesmo, construir isso focado na área profissional. Mais um espirro aqui. Porque. Deixa eu ver se eu vou espirrar de novo. Renite braba. Porque se você. Vamos um exemplo. Onde você mora? Qual a cidade que você está agora? Eu moro em Maripá, Paraná. Você mora no Paraná. Uhum. Aí é perto de Capanema? Na, a cidade mais conhecida assim que perto vai ser Cascavel, é 100 quilômetros daqui, mais ou Perto menos. de Cascavel. Eu falei Capanema porque a gente tem um trabalho em Capanema e tem um outro trabalho em Foz do Iguaçu. Mas, vamos supor, eu vou. É Maripá? Como é que é o nome da cidade mesmo? É, Maripá. Maripá. Eu Maripá. vou pegar um trabalho em Maripá. Vamos supor, fui contratado para ir para Maripá. E eu conheço você. Você acha que eu não vou te perguntar, você sabe algum hotel para eu ficar em Maripá? Ou você sabe alguma pizzaria para eu ir em Maripá? Você sabe como, quais são as coisas que eu preciso conhecer em Maripá? Eu vou te perguntar, porque eu te conheço, e vou evitar de às vezes optar por uma coisa que não vai me agradar. Eu não vou correr risco. E no trabalho é a mesma coisa. Se eu conheço uma pessoa, como o trabalho envolve vários riscos, a pessoa tem que dirigir, a pessoa tem que ser responsável, a pessoa tem que ser boa de resolver problemas, com inteligência emocional, é muito mais fácil eu contratar alguém que eu já conheço e já tenho confiança do que contratar uma pessoa que me mandou um currículo de PDF pela internet. A pessoa pode ter o doutorado em qualquer país mais top da universidade mais bem conceituada. Às vezes essa pessoa não tem inteligência emocional para lidar em equipe. E às vezes essa pessoa ela é menos capacitada para um trabalho do que uma outra que nem mestrado tem, só que ela tem habilidades humanas de ter compreensão saber lidar com gente, sabe? Compreender problemas, saber sair de situação, saber falar com as pessoas. A gente sabe que o nosso Brasil é culturalmente muito rico, então tem pessoas com diversos tipos de costume. Você não pode chegar numa cidade onde o costume é de um jeito diferente do seu e querer impor o seu. Você não pode chegar numa cidade e repreender uma pessoa que está fazendo algo que para você é errado, mas para ela é a vida dela. Então, você tem que ter habilidades emocionais muito, muito afloradas e se relacionar. E aí, paralelo a isso, você tem que ter capacitação técnica, que é apenas uma parte do conjunto da obra. Bom, falar só um pouquinho dos comentários. A Lu, a bióloga, boa noite, meninos, que saudade, Renato. Oi, Lua, Ela mandou aqui. tudo bem? Boa noite. Saudade de trocar uma ideia com você também, hein? A Lua foi trabalhar na Amazônia com o primeiro trabalho que ela conseguiu depois de fazer o nosso treinamento foi na Amazônia. Foi lá, ralou pra caramba. Ela me falava o quanto estava sendo difícil, mas quanto mais longe você vai para trabalhar, quanto mais preservado é o local, mais ralado é o trabalho. Só que mais coisas diferentes, mais bagagem você vai trazer. Inclusive, dia 20 eu vou chamar ela também para conversar, já marquei com ela. Legal. Aí aqui a Marisete Peron. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Como inovar em biotecnologia com as práticas de consultoria ambiental, especificamente em tratamento de efluentes industriais? Quais são os desafios e oportunidades que você enxerga para o próximo?
Legal, Marisete. Nessa área eu tenho pouco conhecimento, porque na biotrópica a gente atua especificamente hoje com fauna, flora e educação ambiental. Então, essa parte de tratamento de efluentes eu não tenho conhecimentos atualizados. Mas a gente vê que é uma tendência de todas as áreas o envolvimento com biotecnologias e com inteligências artificiais. Então, a tecnologia como um todo, ela tá aí, né? Está disponível, está cada vez mais acessível, mas nesse assunto específico eu não vou conseguir contribuir muito. Bom, a importância de usar as redes sociais para divulgação do trabalho, que tem, às vezes as pessoas só usam o LinkedIn, né, que é mais profissional, mas aí o Instagram, apesar de tudo, a pessoa acaba esquecendo, né? O Instagram, o Facebook. E qual a importância de usar esses veículos de informações para divulgar o trabalho que um biólogo faz científico ou em campo? Legal. Tem uma velha frase que é a propaganda é a alma do negócio, né? Isso aí passa ano, entra ano e isso não muda. A gente precisa se vender. O biólogo ele é formado para ser um cientista biológico, a faculdade chama Ciências Biológicas, só que a hora que ele cai no mercado de trabalho, ele precisa entender que ele também vai ser um vendedor. Ou ele vai vender os seus projetos, ou ele vai vender a sua empresa para tocar projetos. Ele vai precisar se vender. E isso não é algo pejorativo. Às vezes a gente pensa num vendedor, num cara que quer te empurrar uma coisa para você comprar a todo custo, ou você pensa numa profissão que é um status que não é tão legal ser chamado de vendedor, mas só existe uma profissão no mundo e a profissão é vendedor. Se você não vende, você não trabalha, você não tem para quem fornecer o seu serviço, seja ele intelectual ou braçal. E a propaganda, ela ajuda na venda. A divulgação, hoje a gente tem as redes sociais que permitem uma divulgação de baixo custo. Você pode produzir o seu próprio conteúdo, você pode divulgar, e isso movimenta ali o seu posicionamento. E aí, quanto mais bem posicionado como profissional você tá, mais destacado você vai ser. E mais oportunidades vão aparecer também. Então é necessário você ter ali uma divulgação, uma exposição. Essa exposição ela precisa ter também um filtro para você não misturar muito coisas pessoais com coisas profissionais, porque isso pode não ser muito adequado. Então, o ideal é você tratar ali o seu trabalho como algo mesmo de se mostrar como um profissional. Olha, eu faço isso, constantemente eu estou realizando trabalhos desse tipo e sempre lembrar que os projetos eles são sigilosos. Então você não pode divulgar que você está na hidrelétrica fulano de tal, trabalhando pela empresa fulano de tal, e fazendo coisas que expõem ali, que quebre o sigilo contratual. Sempre quando você for trabalhar para prestar serviço, você tem que entender até que ponto você pode expor o que você está fazendo para você não se queimar também. Uma tática muito boa é não expor o trabalho em tempo real. Tá trabalhando ali? Opa, ficou mudo. Oh, voltou. Tocou um alarme aqui, eu fui desligar. Ah, tá. Você pode trabalhar ali, depois terminou o campo, deixa passar uns dias, aí você posta, sabe o que você estava fazendo. E toma cuidado para não postar com o uniforme das empresas. A não ser que a empresa fala, não, de boa, eu até gosto e tal. Então, tem a forma certa de você divulgar o seu trabalho e você pode também divulgar notícias da área, compartilhar coisas de outras empresas. Isso é até bom, porque você mostra que você está por dentro do mercado e é uma forma de atrair
chamar a atenção de, às vezes, de alguém que você quer chamar a atenção. Ah, quero chamar a atenção de fulano de tal que trabalha numa empresa tal. Vai lá e compartilha o conteúdo dele, comenta o conteúdo dele. Você está na rede social, não quer dizer que você tem que ficar produzindo só conteúdo. Você pode também aproveitar o conteúdo das outras pessoas para você engajar ali. Então, existem estratégias diferentes, mas é importante. Bom, durante a carreira de um consultor, quais desafios que ele vai enfrentar nessa longa jornada? Ah, ele vai enfrentar vários medos, né? Medo do mercado dar uma diminuída. É o risco Brasil como todo, né? O nosso país é muito instável em todos os aspectos, né? A gente vê que a nossa economia, as nossas relações internacionais, tudo que envolve o Brasil não segue uma constância. Cada ano tá de um jeito, tem um ano que a inflação tá X, tem um ano que tá 2x, tem um ano que tem mais desemprego, tem um ano que tem menos desemprego. Então não segue uma linha reta. Isso aí já é um frio na barriga constante de qualquer brasileiro, né? E aí, no caso do mercado da consultoria ambiental, se a pessoa está na época de fazer bastante campo, ela vai ficar longe de casa, ela vai ficar longe das pessoas que ela gosta, vai ser difícil ela manter uma rotina para fazer alguma coisa. Datas comemorativas, às vezes a pessoa vai passar trabalhando. E o desafio de estar sempre se capacitando, né? Sempre se atualizando, melhorando a habilidade de negociação e investindo na carreira. A gente tem que investir, viu? Eu vou te falar, a Biotrópica, para a gente hoje estar como a gente está, atualmente nós estamos atuando em 34 empreendimentos diferentes e em 16 estados brasileiros. A gente está com um corpo fixo no escritório de 10 pessoas e somando os consultores fidelizados que estão rodando em projetos constantes, está dando mais, ao todo, umas 21 pessoas, 22 pessoas fixas, somando campo e escritório, mais consultores rotativos. Para a gente estar hoje nesse, nesse momento, a gente teve que investir bastante tempo e dinheiro em capacitação. A gente fez mentorias bem robustas, acelerações de negócio, coisas que a gente precisou mesmo investir boas quantidades de dinheiro. Mas isso trouxe retorno e o jogo é esse. Se você for conversar com grandes empreendedores, com pessoas que têm empresas, as pessoas, cara, a maioria delas estão sempre com alguém olhando o negócio delas de fora. Então tem Maravilha. sempre alguém. Oi? Não, pode falar. Tem sempre alguém que você está trazendo para te olhar de fora, porque às vezes você entra numa inércia e você não consegue sair, porque você está focado na operação. Então tem que abrir a cabeça para também entender que, cara, se eu vou entrar na parte do empreendedorismo, eu preciso trazer pessoas para olhar o meu negócio, preciso estar acompanhado e variar essas pessoas também. Maravilha. Antes de eu fazer a última pergunta, é, cara, eu nem lembro, já faz um tempo, né? Eu tava precisando de um curso para fechar as horas lá da faculdade, aí do nada apareceu o IRF, né? Aí o que que é isso? Aí teve aqueles 4 dias, acompanhei, fiz o curso e, cara, pra mim ali virou a chave, porque eu aprendi o network, por que pareça, eu não sabia o que era LinkedIn na época. Legal. Aí eu conheci o Lucas depois, ele me colocou na rede da RNBS, cara. E daí acho que eu que tô hoje aqui chamando você, até quando falaram, chama o Renato, eu falei, cara, eu vou chamar o Renato, o cara que eu fiz o curso há quase 2 anos atrás. Falei, e agora? Aí tem uma frase que eu não lembro quem falou, não sei se foi você ou o Leonardo, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eram umas 3 frases que eu tô no outro caderninho, eu guardei, eu falei, não, eu vou deixar aqui que essas frases E faz sentido, cara. E às vezes a pessoa tem medo de chamar um Renato para conversar, o Lucas, né? Eu falei, cara,
é chamar, né? Aquela, o não já tem, né? Vai atrás do sim, né? É isso aí, cara. Esse é o espírito. E você não tinha falado para mim que tinha feito o curso, eu não sabia que você foi aluno. Que legal saber agora, assim. Foi, E foi saber que no, o treinamento trouxe uma mudança de mentalidade aí para você. Tem, cara, depois, nossa, entrei na rede ali, cara, outra coisa também, era coisa que você tá ali só na graduação, não explica, né, o network de ir pra cima e, olha lá a Lua falando, fazer 1% todos os dias, tem frases que a gente não esquece, ó. É Bom, isso. vou E fazer a última, eu particularmente, estou pecando nas redes sociais nos últimos 2 anos. Mas tem motivos para isso. Se vocês repararem, eu não tenho mais produzido tanto conteúdo. Mas por quê? Chegou um momento que a consultoria, que é a Biotrópica, a gente abriu o ramo dos cursos, né? Porque a gente gosta de compartilhar conhecimento, a gente gosta de. Eu, particularmente, gosto muito de falar, de conversar. Então, tinha encontrado o Léo na época, vamos colocar num treinamento tudo que a gente sabe. A gente não é o dono da verdade, a gente não é o dono da razão, mas a gente viveu um monte de coisa. Isso ninguém tira. Então vamos colocar num treinamento, vamos arrumar um método para ajudar a galera a pelo menos caminhar, começar. Aí a gente começou a fazer isso e fomos atrás de métodos, inclusive, para poder fazer a Biotrópica Online engrenar. Então a gente também comprou cursos de como trabalhar com rede social, de como fazer lançamentos digitais e tudo mais. Só que chegou no final de 2021 para início de 2022, a Biotrópica Consultoria, que é a empresa carro-chefe, ela deu uma crescida e o volume de projetos aumentou e eu precisei parar de produzir conteúdo porque eu não consigo fazer o negócio mais ou menos, cara. Eu preciso me dedicar. Tanto que na época que eu produzia conteúdo, eu não ia mais para campo, eu não fazia mais a parte da consultoria. Estava só produzindo conteúdo e trabalhando com os alunos. E aí a Biotrópica Consultoria precisou da minha volta. E aí eu tive que tirar o pé do acelerador na parte das redes sociais. Tanto que a gente não abriu mais vagas, turmas, né? A gente não abriu mais turmas do IRF. De vez em quando alguma pessoa vem até a mim e fala, ó, oh, quanto que vai ter o mecanismo e tal? Eu falo, cara, não sei, mas se você quiser entrar, eu abro uma vaga exclusiva para você não precisar ficar esperando para estudar. Então, se a pessoa vem até a mim e ela quer estudar, cara, na hora eu falo, eu abro uma vaga, eu vou lá na plataforma, abro a vaga, insiro a pessoa se matricula e tudo mais. Só que agora a gente está numa fase de transição que a gente vai voltar com a produção de conteúdo. O mecanismo IRF está atualizado. Eu estou até com o site para pôr no ar já. Vai vir aí o mecanismo IRF 2.0 e a gente vai voltar para as redes sociais no segundo semestre com muita novidade. Vai ter muita coisa nova chegando aí. Então, foi até um momento oportuno que você me chamou para fazer essa live. Eu falei, cara, olha só que coincidência. Agora que eu tô querendo retomar, porque consegui organizar, colocar as coisas para girar. Meus sócios vão entrar nisso comigo também, então não vai ser só a minha cara que vocês vão ver. Espero que. Porque assim, se expor na internet não é fácil. Tem dia que você não tá bem, você não quer dar as caras, você não quer tá sendo julgado, porque na internet você é julgado o tempo inteiro por pessoas que nem te conhecem. Então, mas tô nem aí, né? A gente tem que manter a cabeça blindada para não se abalar, mas a gente vai voltar mesmo com o mecanismo, com coisas novas e espero poder estar falando com mais gente, estar ajudando mais gente, porque a quantidade de feedbacks que eu já recebi na minha vida de que o nosso trabalho fez a diferença na vida de pessoas, cara, são incontáveis. Então isso se tornou um legado e se tornou uma responsabilidade da minha parte manter isso vivo. Não, não talvez na mesma intensidade como foi um dia, mas é um propósito. bom, vou fechar aqui agora a última pergunta.
tanto na área ambiental, como em um todo, assim, na sua opinião. Na parte estratégica, a gente tem que agir mais cautelosamente ou tem que ser mais ousado? Tem que Você pode inovar. repetir a pergunta para mim, por favor? Sim, na parte de estratégia, tanto de empresas ou profissionalmente, a gente tem que agir mais cautelosamente ou tem que ser mais ousado? Tem que chegar inovando e tem que ir para cima ou tem que ter aquela, não, calma, vamos analisar primeiro. Olha, eu vou te dar vou fazer uma analogia com solos. Você tem um solo pedregoso, um solo arenoso, um solo de chão batido e um solo de cachoeira molhada, de limo, assim. Cara, dependendo, você tem que avaliar o solo para você ver a intensidade da tua pisada e até quais calçados mais apropriados você vai usar. Então, para eu responder isso de uma forma muito genérica, é difícil. O fato é que você precisa avaliar situações, pôr na balança as coisas e aí você vai adotar a estratégia certa. Se a empresa é uma empresa que já está ligada em inovação, tem essa pegada, né? Se a inovação está no DNA da empresa, se você chegar dessa forma, você vai acertar. Agora, se a empresa for muito tradicional, já tiver um modus operandi mais quadrado, já for uma empresa um pouco mais engessada, aí você também, se você chegar com inovação, você vai estar saindo muito fora, sabe, você vai estar se deslocando ali. Então você tem que ter um senso crítico para você poder avaliar a situação e aí sim você vai acoplar uma estratégia casada com, com aquela particularidade ali da empresa. Maravilha. Renato, cara, acho que se deixar aqui também eu fico conversando, porque assim, é uma pergunta, surge tantas outras, né? E você falou que gosta de conversar, cara, eu também gosto de conversar, se eu fico aqui, pudesse até acabar a bateria do celular conversando. Porque Também. é uma coisa boa, esse projeto que eu estou fazendo não é só do lado profissional da pessoa, mas o pessoal também, né? Conversar de uma forma mais tranquila e de fácil acesso para todo mundo, né? Sim, Porque, cara, não só a biologia, mas as ciências hoje ela é pouca divulgada, né? E é um caminho, pouquinho em pouquinho a gente chega lá nesse processo. E essas lives ficam tudo gravada e até o final do ano vou pôr lá no YouTube, vou fazer um negócio bem caprichado para sempre quando alguém quiser assistir, ó, vai lá no YouTube, confere. legal. E, e é isso. Eu eu queria agradecer, né, essa honra que você me deu de estar aqui comigo, com nós, e de quem vai estar assistindo futuramente essa live, que vai ajudar muita pessoa, certeza. Não, bacana, cara. Eu que agradeço aí o convite. Tô disponível para trocar ideia, gosto. A gente tem o dia a dia corrido, né? Às vezes a gente não consegue responder tão rápido, mas é como a gente fez. A gente marcou esse compromisso faz umas 2 semanas já, né? Faz, faz. Então, se a gente consegue casar as agendas, marcar um compromisso, a gente consegue fazer acontecer. Então, eu quero agradecer, é muito legal poder trocar ideia com a galera que está aí também. Agradecer todo mundo que fez comentário, a Marisete, a Maiara. Aqui, ó, PCM Brasil disse que trabalhou comigo em Minas e foi uma experiência maravilhosa. Quem é você aí por trás desse perfil? pcmbrasil.ecos, ponto na Ela escuridão. é a Darene Agradecer Mota, não a sei se você conhece, Darene, a Darene. a Darene, sim, trabalhou com a gente com quirópteros. Aí, ó. Legal. Agradecer a Lu aí também que participou. Agradecer todo mundo que esteve com a gente aí nessa noite, nesse comecinho de noite, né? E eu sempre faço isso, né? Na próxima live, né? Quem vai estar também é o professor Danilo Souza, que vai falar sobre formigas, Ó, especialista sobre formigas. que legal, cara. Eita.
Então, tem muito desafio ainda para a gente ir, né, nessa nossa vida. Com E certeza. vamos que vamos, né? É isso. E ó, um último recado, quem quiser se capacitar junto à Biotrópica, tá comigo numa caminhada aí de capacitação, manda uma mensagem lá, a gente marca uma videochamada para eu entender o seu momento e conseguir direcionar algum conteúdo que possa fazer sentido e atender às suas expectativas. Porque cada pessoa está num momento de vida, numa fase profissional, e a gente consegue ajudar aí em todas essas etapas. Se quiser ter a Biotrópica acompanhando, manda uma mensagem lá para mim que a gente vai bater esse papo. Maravilha. A Marisete mandou que a empresa dela lá de Marechal, aqui também do Paraná, a Perão Aham, Ambiental. legal. É isso aí, Renato. Brigadão aí e vamos conversando aí no WhatsApp. Vamos se falando, né? Legal. Agradecer o Lucas, ó, o Adenis apareceu aí também. Agradecer o Alden que fez essa ponte. Mas, Maravilha. legal. Boa noite, boa semana e bom final de semana. Obrigado para você também, Marcial. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima. Valeu.